Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo Jesus Cristo, tudo opera e executa, segundo Ele nos orienta, porque não agimos em conformidade segundo as próprias vontades, mesmo porque agimos segundo uma mentalidade de Cristo e um coração puro e santificado e os rins sendo aperfeiçoados dia após dia, para que podemos nos apresentar diante dele como obreiros aprovados. E justamente isso nos é imputado como justiça, do qual não justificamos a si mesmo, porque quem aprova é o dono da obra, aquele que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, aquele que enche a casa da glória, aquele que revela a imagem, a glória de Deus, Cristo ungido, a unção que despedaça todo jugo, do qual acatamos as suas advertências e a nossa orientação não vem daquilo que nos é próprio, mas segundo a orientação do que o Espírito diz, e aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque jamais anunciamos o que nos é próprio, mesmo porque aquele que se considera como profeta anuncia a própria vontade do profeta, do qual não se produz a profecia. Mas aqueles que anunciam segundo o Espírito Santo são aqueles que anunciam o que ele está a operar. Isto é o que significa palavras acompanhadas da sua força e do seu poder, porque aquilo que ele anuncia, ele opera. Aquilo que não pode ser produzido por mãos humanas meramente, mas é produzido por aquele que tem o braço direito forte e opera tudo, onde a sua mão é poderosa, ele tem toda a força e o poder para dissipar todas as trevas, principados e potestades, do qual ele continua a operar em mais um dia, porque justamente ele se opõe àqueles que escolheram se opor à verdade, né? A palavra diz: os anticristos, muitos são os que têm surgido, aqueles que se opõem a essa verdade. Quem é o anticristo, senão os que opõem a essa verdade? Diante deles é um gigante onde ele considera como um, mas são vários ramificados no ministério da iniquidade, da qual se opõe à sua verdade. E não há um mísero destes que venha ficar de pé. Ele é aquele que os destrói, porque eles são declarados inimigos da verdade, aqueles que amantes de si mesmo, presunçosos, não têm zelo pela sua própria alma, vai ter zelo pela alma do próximo. Eles não se cumprem o grande mandamento jamais, mesmo porque não conhecem a Deus, porque fazem tudo quanto é idólatras. São como um próprio objeto idólatra, a ponto de querer sentar ao trono de Moisés, onde é a própria serpente levantada no deserto, a estátua de bronze, da qual nós somos aqueles da qual declaramos que o Filho do Homem foi levantado e fechou a porta dos presunçosos, dos arrogantes, e está a remover todos aqueles que são idólatras, todos aqueles que são ludibriadores e enganadores, amantes de si mesmos, presunçosos, obstinados pelo sucesso, aonde ele é aquele que os conhece um por um e está a os abater, e não permite com que suas mentes sejam segundo a mentalidade de Cristo, porque a palavra diz que ele revela a quem o quer, assim como ele já sabia de Judas o Iscariote, porque a palavra diz que ele foi o traidor, mas Jesus não foi em nenhum momento enganado, pois ele é onisciente. A palavra constantemente constava: não escolhi eu vós 12, um de vós é um diabo. Onde até mesmo na ceia ele falava que é a ceia de demônios, aonde ali estava aquele que servia a Satanás. Assim como ele disse
vai e faz logo o que tens de fazer, porque ele sabia que já estava naquele momento ali possuído pelo enganador e ludibriador. Assim são muitos os falsos ludibriadores, falam em Deus, mas seu pai é o pai da mentira, é o próprio diabo, e continuam sendo seduzidos por aquele que foi amarrado e expulso, do qual quem impera e quem governa com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito é o nosso Senhor e Salvador, juiz supremo, Jesus Cristo, e ele tudo opera e executa em mais um dia. Contemplai quão grande ruína dos falsos e ludibriadores, silenciados, confundidos e envergonhados estão sendo todos os idólatras, feiticeiros, bruxos, todos aqueles que seguem segundo cultuando as suas doutrinas de demônios. A Bíblia os relata como os judeus. Eles dizem que são judeus, mas não são da sinagoga de Satanás. E o Senhor está a expulsá-los em mais um dia, da qual muitas sepulturas estão abertas. O Senhor me mostra muitas covas, muitos mover de terra sendo jogados sobre essas covas, porque já estão marcados aqueles que se declaram inimigos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, da qual ele os galardoa, os recompensa segundo as suas próprias más atitudes reprováveis, intitulados como traidores da fé, mercenários. Mercenários é aquele que sobe no muro e não entra pela porta, porque ele não os conhece, ainda que nas segunda morte declaram: mas nós expulsamos demônios em seu nome, fizemos cura, e ele vos dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade. E ele está a os abater, está a os empobrecer em todos os níveis, segundo o seu próprio galardão que ele os recompensa. São tempos aonde, como nos tempos aonde ele relata do rico e de Lázaro, aonde a diferença é que agora um povo que vivia oprimido, que vivia sendo assolado por aqueles que são acusadores, vão comer o melhor desta terra, e aqueles que oprimiam e aqueles que assolavam estão sendo destinados para aquele lugar onde o fogo não se apaga. Assim está a proceder o Senhor em mais um dia. Ainda não é a ceifa final, mas é a grande colheita aonde está sendo apartados o joio do trigo, aonde aguardarão a segunda morte. O trigo está sendo juntado ao seu celeiro e comerá o melhor desta terra. Já o joio estará destinado para o lugar onde se diz que a morte entregará os seus mortos, para que seja julgada então na ceifa final. Assim nos diz o Senhor em mais um dia. Grande ruína e repentina destruição para aqueles que se opõem à verdade, e grande galardão e recompensa para aqueles que não negaram o seu nome e perseveram, retendo o que tens até o fim, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.